Ronaldinho Gaúcho. Partiu Rivaldo, ainda ele, fez a fita, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol! Brasil! Brasil! Rivaldo, quinto dele na Copa do Mundo, artilheiro junto com o Ronaldinho. Todo mundo fala do Ronaldo, todo mundo fala do Ronaldinho, mas tem um terceiro nome nesse trio que praticamente ninguém lembra. E não é por falta de motivo para lembrar. Foi o Bola de Ouro em 1999, foi eleito oficialmente o melhor jogador do mundo, foi decisivo numa Copa América e foi peça fundamental num pentacampeonato mundial. Esse é o Rivaldo, e essa é a história de como um garoto que quase não tinha corpo para jogar futebol virou um dos melhores da história do esporte. Rivaldo Vitor Borba Ferreira nasceu em 19 de abril de 1972, em Paulista, Pernambuco. A família não tinha quase nada, a fome era a rotina, não um detalhe passageiro, mas parte do dia a dia da casa. Foi nesse contexto que o futebol deixou de ser só uma brincadeira de rua e virou para ele a única saída visível. Anos de fome deixaram sequelas visíveis, pernas levemente arqueadas, e justamente esse corpo que ele precisava usar para convencer alguém de que dava para ser jogador profissional. Magro, franzino, com as pernas tortas. Em mais de uma peneira disseram que ele não tinha corpo para aguentar o futebol profissional. Mesmo assim, em 1990, ainda no time reserva do Santa Cruz, ele estreou no futebol profissional. No estádio do Arruda, insistiu e não parou. E foi ali que a aparência começou a enganar todo mundo. Pernas curtas, corpo sem massa, mas um chute canhoto que já incomodava um goleiro adulto. Em 1992 já chamava a atenção do Mogmirim, no interior de São Paulo. Pelo Mogmirim, ele foi campeão paulista da Série A2. Em 1993 veio o primeiro grande teste de verdade. Um empréstimo ao Corinthians, na temporada, marcou 11 gols pelo Brasileirão, número que rendeu ele uma bola de prata da revista Placar. Mesmo com esse número, quando chegou a hora de o Corinthians bancar a compra em definitivo, foi mais uma porta fechada. A próxima, ironicamente, veio do maior rival, o Palmeiras. Comprou o passe dele por 2,4 milhões em 1994. E o roteiro não podia ser mais simbólico. A final do Brasileirão de 1994 foi justamente contra o Corinthians. No dia 15 de dezembro, no Pacaembu, o Palmeiras venceu por 3-1, com 2 gols de Rivaldo. No jogo de volta, dia 18 de dezembro, o Corinthians até chegou a virar a expectativa, abrindo o placar aos 3 minutos, mas Rivaldo empatou em 1-1, já na reta final da partida, garantindo o título. Repara no timing disso. O mesmo clube que achou ele caro demais para comprar, viu anos depois aquele jogador decidir o título nacional bem na frente deles. E antes mesmo desse título, ele já tinha estreado pela seleção brasileira. Em dezembro de 1973, num amistoso contra o México, onde marcou o gol da vitória por 1-0 de cabeça, aproveitando um escanteio cobrado por Branco, o reconhecimento nacional veio rápido. Em 1996 veio o salto para a Europa. O Deportivo La Coruña pagou por ele, e o investimento se justificou quase que de cara. Rivaldo se tornou um nome de destaque daquela temporada na Espanha. Em 1997, o Barcelona bateu a porta. O clube tinha acabado de perder o melhor jogador do mundo, o próprio Ronaldo, vendido para a Inter de Milão, e foi atrás de Rivaldo para preencher esse vazio gigantesco. Nos 2 primeiros anos, ele ajudou o Barcelona a conquistar a Liga Espanhola e a Copa do Rei, mas foi em 1999 que virou o ano da consagração completa. Bola de Ouro da France Football, o melhor jogador do mundo pela FIFA, o terceiro brasileiro a receber essa honra depois de Romário e do próprio Ronaldo. À frente de nomes como Beckham e Batistuta na votação daquele ano, é no dia 18 de julho de 1999, em Assunção, decisão na final da Copa América contra o Uruguai. 2 gols dele na vitória por 3-0, um gol de cabeça e o outro de perna esquerda. Terminou o torneio como artilheiro ao lado de Ronaldo com 5 gols e foi eleito o melhor jogador da competição. Um ano antes, em 12 de julho de 1998, ele tinha vivido o oposto, vice-campeão do mundo, numa final apagada contra a França, derrota por 3-0. O contraste mostra o tipo de virada que 1999 representou, de uma decepção coletiva para o topo individual do futebol mundial em 12 meses. Na Copa de 2002, o Brasil montou um ataque com 3 nomes que ficariam marcados para sempre: Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. E ele marcou em praticamente todos os jogos que fizeram o Brasil a chegar à final. Turquia, China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra, 5 gols, um em cada um dos 5 primeiros jogos do torneio. Nenhum outro jogador da equipe manteve essa regularidade, jogo após jogo, fase após
duas fases. E na final, contra a Alemanha, em 30 de junho de 2002, ele jogou os 90 minutos inteiros e participou diretamente de 2 gols do título. Aos 67, arriscou um chute de fora da área que o goleiro Oliver Kahn não conseguiu segurar. Ronaldo aproveitou o rebote e fez o gol. Aos 79, Rivaldo recebeu o de Kleberson e deixou a bola passar de propósito entre as próprias pernas, um corta-luz calculado para Ronaldo receber livre e finalizar sozinho os 2 gols da final do pentacampeonato. Passaram pelos pés dele. Ele começou sem corpo para ser o jogador de futebol, numa cidade onde faltava até comida. Terminou sendo eleito o melhor jogador do planeta e campeão do mundo, com participação direta nos 2 gols da final, ao lado de 2 dos maiores nomes que o Brasil já teve. Rivaldo não precisa de polêmica para se lembrar, precisa só que alguém pare para reparar os números, e quando você repara, você percebe que o cara era gigante.